Ok. Então, minha gente, alguém quer falar alguma coisa? Não, só avisa que saiu da reunião. Tá bom. Então, está gravando. Às vezes acontece que a pessoa sai da reunião, mas depois ela entra novamente. Então, sexologia e psicanálise, né? Algo interessante que nós vamos conversar hoje. É algo bastante profundo. Dependendo dos valores, da cultura, dos valores internos de uma pessoa, de família e de crenças, este módulo chega a chocar as pessoas. Eu já tive caso de uma pessoa que estava matriculada no curso, estava fazendo o curso, quando chegou nesse módulo, como ela está muito vinculada a uma determinada religião, ela não aguentou, ela achou que era um verdadeiro absurdo. E, alguns anos atrás, veio também um pastor, ali desse grupo que aparece grande ali em abril, em Camboriú. E ele veio no curso de psicanálise. Quando chegou nesse módulo, ele ficou tão assustado e comentou com o pessoal lá: nossa, é muito pesado isso, hein? Mas aí depois ele foi no meu consultório, aí ficou mais pesado ainda, né? Interessante que, alguns meses depois, esse grupo religioso ali de Camboriú lançou um curso de psicanálise eclesiástica. Que coisa de louco, né? Eu vou mostrar isso para vocês quando ele chegar no módulo 14, a falta de ética. E passado alguns meses, a Polícia Federal baixou lá, a Receita Federal baixou lá e prendeu alguns deles, inclusive ele. Que coisa. Mas mesmo com todo aquilo lá, quando eu falei em sexologia e psicanálise, o espanto que teve com o conteúdo que nós vamos trabalhar agora. Freud desenvolve a sua teoria sobre o desenvolvimento psicossexual. Algumas psicólogas dizem assim: Freud só pensa em sexo. Olha na cabeça do Freud. Dessa forma, ele defendeu que a sexualidade é um processo que tem o seu início com o próprio nascimento e não com a puberdade. Causou um escândalo na sociedade da época, principalmente na sociedade médica. E diz ainda: o ato sexual humano ocorre não apenas para a reprodução, mas para a obtenção do prazer e realização de uma necessidade psicofisiológica. Sexo é uma definição biológica muito interessante. Biológica de gênero. E de um animal ou de um vegetal. Se nós observarmos a natureza, tudo é sexualizado. É bastante interessante essa observação, para que a gente possa ir aceitando realmente o que Freud nos mostrou. Então, certa definição biológica de gênero de um animal, de um vegetal, pode ser definido como feminino, masculino, hermafrodita. Quando não se tem definição, considera-se um ser vivo como assexuado. O sexo, portanto, é a fonte da vida do universo, inegável. A palavra sexo não deve ser considerada apenas como o ato sexual em si, o coito em si,
mas numa amplitude muito mais profunda, talvez filosófica, no sentido de fonte da existência dos mais variados seres e coisas que se conhecem neste mundo. Que o mundo todo ele é sexualizado quando passamos a observar isto. Não existe amor à primeira vista, mas sim paixão à primeira vista. Aquele dito popular, quando um homem ou uma mulher encontra com uma pessoa que ela tem uma atração muito grande, ela diz assim: me apaixonei, amor à primeira vista. A palavra apaixonou está certa, porque a paixão ela é uma pulsão. A paixão é uma pulsão de morte. Os conflitos conjugais, a traição, os desentendimentos familiares, geralmente têm a sua origem na relação sexual, mesmo que aparentemente outras queixas sejam citadas. Mas o fundo sexual está ali, se manifestando, incomodando e provocando conflitos nos relacionamentos. Mas nós sabemos que existem pessoas que só são atraídas por indivíduos do seu próprio sexo e pelo órgão genital deles. É uma diversidade do sentimento sexual, pelo fato das diferenças de sentido que simultaneamente são empregadas a uma só palavra. E, geralmente, essas pessoas que têm essa atração por pessoas do mesmo sexo, elas são tão obsessivas no relacionamento que é uma paixão incrível de forte. Mas nós vamos definir, portanto, a dois tipos de seres, sendo masculino e feminino, ou macho e fêmea. A vida sexual não começa somente na puberdade, mas com evidentes manifestações logo após o nascimento, que a gente pode observar como que o bebê se agarra ao peito da mãe. O início dos impulsos sexuais não se pode negar ou não se pode afirmar com exatidão em que idade aparecem os primeiros impulsos sexuais, propriamente dito. A maturidade sexual se desenvolve após a puberdade, indo, no caso, da mulher atingindo o ápice aos 30, 35 anos e no homem um pouco além. Ápice da sexualidade. A força é tão grande que se provoca o impulso sexual, provoca o desejo sexual, a aspiração sexual, a motivação sexual. E quando esse desejo ele vai se avolumando, o que acontece? A nossa libido desenvolveu uma energia tão grande que é um desespero se não realizar. Nas suas teorias psicanalíticas, Freud demonstra forte influência sobre as neuroses. Aquele dito popular assim, quando a pessoa ela está com muita neurose, ela está com um monte de problemas, está deprimida, ou está muito agitada, aí vem uma irmã, um irmão, um parente, um amigo e diz assim: você está mal amado, ela é uma mal amada. Quando estão falando isso, estão falando que está faltando é sexo. Então, essas neuroses que devem ser consideradas como objeto básico para o trabalho clínico. Sexualidade. Sensações que chamamos de amor parecem mais adequadas e definidas como uma diversidade do sentimento sexual. Pelo fato das diferenças de sentido, que simultaneamente são empregadas uma só palavra: o amor. Por isso, lá no começo da aula, nos primeiros módulos, pedimos no segundo módulo que fizesse um trabalho, um artigo, falando sobre o amor. Porque aqui agora nós vamos tirar um pouco dessa coisa do amor. O amor existe, sim, mas o amor que se pronuncia popularmente é o amor sexual. Mas
do amor sem ser sexual, que é a grande diferença. Ao cruzar a linha dos 40, a mulher passa a se preocupar com palavras que pareciam só fazer parte do vocabulário da mãe, das tias e das velhotas do pedaço. Mas antes dos 40, elas também começam a ter uma alteração fisiológica, orgânica e também psicológica, e que vai afetando o seu bem-estar, o seu mal-estar, uma coisa assim. De forma que, algum tempo depois, que se pensava que isso era só das velhotas do pedaço, que vai se manifestando, há mulheres que, quando estão ali naquela fase dos seus 38 anos, elas começam a ter pensamentos e atitudes, elas começam a ficar nervosas e não sabem por quê. Então, nós vamos entender o que a sexualidade tem a ver com isso. Algum tempo depois, que ela sente na pele, na verdade, no corpo inteiro, um turbilhão de mudanças físicas e psicológicas que leva ao fim da capacidade reprodutiva. Então, são transformações que vêm no processo de evolução e involução do ser humano. Quando está lá nos seus 10, 11 anos de idade, que começa a transformação do corpo, preparando para a vida adulta, é a puberdade. Aí, quando chega, portanto, ali na fase dos seus 18, 19 anos, que está na plena adolescência, querendo se transformar em adulto, buscar a sua personalidade própria, mas também com o sofrimento, com as dificuldades da sexualidade, que ainda não sabe utilizar isso de acordo. Chegam até a fazer, mas não sabem a importância de fazer bem feito. E lá, então, pelos 40, 38, começa a aparecer determinados sintomas. Ansiedade, depressão, dor de cabeça, libido em baixa, fadiga, insônia, noites mal dormidas, secura vaginal, o próprio organismo já não lubrifica mais a vagina para a relação sexual, lapsos de memória, começa a ganhar peso, ficam irritadas com facilidade e começa a sentir as ondas de calor. Seria menopausa ou climatério? Nós estamos falando aqui da pré-menopausa. Aí a fertilidade começa a despencar. O estrogênio sai de cena, que é o hormônio feminino necessário para o bem-estar físico. Os sinais mais desagradáveis do climatério atingem o apogeu na menopausa, o que pode ser a raiz de toda a confusão com esses nomes. Mas quando nós observamos aqui que o estrogênio está saindo de cena, a mulher está nos seus 38, 40 anos de idade, começa a ver sinais do climatério, que atinge o apogeu na menopausa, nós aqui podemos entender também que a forma como o organismo está fazendo o seu processo biológico está afetando a mente. Portanto, a psicossomática está uma prova que ela existe. Algumas mulheres passam a inibir toda e qualquer possibilidade de emoção sexual, perdendo o desejo e o prazer na relação, reprimido por um sentimento de culpa ou de vergonha, quando, na realidade, o fato de fazer sexo produz aumento da autoestima. O ser humano, por sua natureza, ele é desejante e ele precisa ser desejado. Nós precisamos ter o lado narcísico dentro de nós, um narciso equilibrado, porque o narciso ele se apaixonou pela imagem dele.
E ele se sentia desejado, mas ele não retribuía. A perimenopausa, que se manifesta no período de 2 a 3 anos antes da última menstruação, e até um ano depois, apresentando sinais de irregularidade no ciclo menstrual. Começa a ter toda essa alteração. As mulheres, nós temos que dar valor muito grande para a mulher, porque a mulher, ela tem TPM, ela menstrua, ela engravida, tem a menopausa, a pós-menopausa, uma série de coisas que é bastante complicado. Então, essa irregularidade do ciclo menstrual também provoca alteração no comportamento da mulher mentalmente, porque começa a perder o controle do seu ciclo. Aí vem ondas de calor, são aqueles fogados, as mulheres estão se abanando com leque constantemente. Ai, que calor danado. Transpiração. Transpiro pela cabeça, pelos braços, pelas axilas, pelas mãos. Começa a ter dificuldade para dormir. Irritabilidade, ficam irritadas porque está sendo tão incomodada, não sabe por que está sendo incomodada. E todos esses sintomas parecidos com o da TPM, porém, vai se agravando cada vez mais na perimenopausa, que começa aí na faixa dos 40 anos de idade. Entrando na menopausa, é o nome que se dá à última menstruação, que ocorre por volta dos 48 anos. E é bem isso, um calor vaginal. Ela só pode ser reconhecida definitivamente após um ano de ausência do sangramento. Pós-menopausa geralmente ocorre entre os 48 até os 65 anos. Quando a mulher ingressa no que se convencionou chamar de terceira idade. Atualmente, para enganar um pouco a mente, diz assim, melhor idade. Quem está nessa fase sabe que essa não é a melhor idade, né? Então, começa a sublimar em outras coisas para fazer com que esta terceira idade fique, pelo menos mentalmente, se convencer de que é a melhor idade, sublimando em determinadas outras atividades. Religiosa, de diversão, de dançar, de cantar, de escrever, de fazer artes, de fazer serviço social e assim por diante. Cerca de 25% das mulheres atingem a menopausa aos 45 anos. 50% entre 45 e 50 anos. E 25% restante após os 50 anos. Tem mulheres que com 55, 58 anos ainda menstruam. É considerada precoce antes dos 35 ou 40 anos. Tem algumas também que já aí, nos seus 35 ou menos também já começa a não ter mais ciclo menstrual. Após os 55, é uma menopausa tardia. Aí vem alegrias, culpas, vergonhas, repressões e preconceitos, somados às modificações fisiológicas e anatômicas que a idade impõe, da mesma forma que fez a transformação nos 11, 12 anos de idade, agora está fazendo uma outra transformação, que irão determinar a conduta sexual na maturidade da vida. E aí a coisa pega quando as religiões fazem abordagens sobre a sexualidade. Quem falou? Alguém quer falar? Não? Ok. A civilização cristã, Gênesis 1:27, diz assim: E Deus criou o homem à sua imagem.
fê-lo à imagem de Deus e criou-os macho e fêmea. A tradição bíblica de 950 anos antes de Cristo não há desprezo pela natureza sexual do homem e nem inferiorizando nem enaltecendo o sexo. Essa interpretação patrística da Bíblia considera o sexo um mal necessário, indispensável à reprodução, quando, na realidade, o sexo é um bem necessário. Porque o sexo dá prazer, a pessoa se sente desejada, aumenta o equilíbrio do ego. Já em Israel, também naquela época, os judeus LGBT, pequena tribo tinha que se diferenciar dos outros povos para buscar estabelecer a consciência de nacionalidade. Cananeus, filisteus e outros eram politeístas, deuses e deusas altamente sexuados. Segundo a mitologia, a origem do universo vem da união entre esses deuses, quase sempre irmãos. Israelitas, monoteístas. Um Deus assexuado cria o universo do nada, sem parceria. Ora, são explicações que a gente não consegue entender nos dias de hoje. A não ser que a gente coloque uma venda nos nossos ouvidos e nos nossos olhos, para não enxergar o que acontece no mundo. Já na Igreja Católica, ainda com a obrigatoriedade do celibato sacerdotal, desde que ela foi discutida no Concílio de Ancisa, 314 depois de Cristo, e essa discussão foi cheia de marchas e contramarchas que duraram vários séculos. Foi só a partir da determinação expressa do Papa Gregório VII, em 1075, que o matrimônio passou a ser proibido para os sacerdotes católicos. Que coisa, minha gente! A sexualidade se manifesta com toda a força. Haja sublimação para não estar fazendo sexo com o seu grupo de mulheres que acompanham lá nas atividades religiosas. E da mesma forma, repetir, os cristãos, o mesmo repressor da sexualidade, herdado pelos judeus. Ora, fonte da vida ser reprimida. Quando a gente era criança, que corria para brincar, apostar corrida, dizia assim: o último que chegar é a mulher do padre. E saía correndo. E aí quem ficava para trás, ficava todo mundo rindo, fazendo gozação, rindo dele. Aí, vai ser mulher do padre, vai ser mulher do padre. O que isso já significava nessa fala infantil? Sem saber realmente o que eles estavam dizendo. É a pedofilia? Sexo perde os atributos divinos. Israel não se mistura com outras tribos, mas precisa de soldados. Como havia muita mortalidade infantil, então incentiva o aumento da natalidade, ou seja, sexo, reprodução. Anticoncepção é uma ofensa. Masturbação e homossexualismo, abominação. Eram até condenados, queimados na fogueira. Aí o sexo deixa de ser fonte de prazer e passa a ser obrigação dos patriotas judeus. Se você é patriota, você tem que fazer sexo com a sua mulher. E tem que procriar. Comportamento antissexual cristalizado, período de purificação das mulheres após a menstruação impuras, que coisa, não? Mulheres impuras, porque elas ovulam. E ainda preconiza, prazer do sexo tolerável para os homens. Então, as mulheres eram consideradas simplesmente como depósito de esperma e do prazer dos homens.
cultura judaica sexualmente repressora, machista e sexista que ainda existe até hoje. Até Aristóteles tinha dúvidas se a mulher teria ou não uma alma. Uma outra vertente greco-romana, repressão feminina. Esposas prisioneiras, embrutecidas, emburricadas, máquinas de administrar casas, fazer filhos e sem prazer. O homem dizia para a mulher assim: hoje você vai me servir. Que coisa, não? Ela ia servi-lo. Cristianismo, no mesmo molde, ainda continua até hoje. Tem determinadas religiões aí, com pessoas adultas, já até com curso superior, que não têm um relacionamento sexual. Porque eles estão submissos a um superego que diz assim: sexo só depois do casamento. E com isso, quantas neuroses que surgem, quantas doenças que se manifestam no corpo. Na cultura grega, é a mesma coisa, machista, hedonista, repressora da mulher. E, infelizmente, até hoje continuam fazendo repressão da mulher. Isso porque é uma visão distorcida. Sexo só para adultos, mal visto por adolescentes, negado às crianças, ridicularizado na terceira idade. Ora, negado às crianças, não se ensina o que é sexo para crianças. Só se fala do aparelho genital, mas não ensina como que isto funciona e para que serve, para que você tenha a escolha de usar como você achar que é melhor para você. E na terceira idade, fazer sexo é um absurdo. Eu estou fora. Para Freud, a sexualidade, vista de forma diferente. Em todas as fases da vida, há sexualidade. O machismo existe desde a época em que o homem reconheceu seu papel na reprodução. Mas que interessante, porque a história diz assim: o homem reconheceu seu papel na reprodução, mas o papel da mulher na reprodução? E ela que tem o óvulo para ser fecundado, e é ela que engravida, que carrega o bebê, é muito mais importante do que a ação do machista na reprodução. Ele só jogou lá os seus espermas para fazer a fecundação. Que coisa, não? Muito contrassenso. Aí está uma figura bastante interessante, Alfred Kinsey, americano. Ele iniciou uma série de pesquisas sobre o comportamento sexual dos norte-americanos naquela época, não muito distante, lá pelos anos 50. E com isso ele fez a publicação revolucionária, na época, do livro Sexual Behavior in Human Men, que revolucionaram até então, aparentemente, a conservadora sociedade norte-americana. Aí diziam o seguinte: que sexo, nível de descrição do sexo, nível 0, exclusivamente heterossexual, de acordo com a escala de Kinsey. Nível 0, heterossexual, homem e mulher. Nível 1, predominantemente heterossexual, não apenas eventualmente homossexual. Nível 2, predominantemente heterossexual, embora homossexual com frequência. Número 3, aí a fala de Freud, bissexual, por natureza, mas com a sua opção mais forte, heterossexual ou homossexual. E no item 4, de acordo com Kinsey, predominantemente homossexual, embora heterossexual com frequência. Nível 5, predominantemente homossexual, apenas eventualmente heterossexual. Ora, isso quer dizer que o homossexual ele pode ter uma relação hétero. E um hétero pode ter uma relação homo e ter prazer.
Número 6, exclusivamente homossexual, atraído tão somente do seu mesmo sexo, tanto para homem como para mulher. Assexual, conversa fiada, X, não tem nível. A sexualidade, não. A sexualidade, nós vamos estudar bastante sobre isso, porque a sexualidade é uma sublimação. Todos os seres, eles são sexualizados. Aquele que diz eu sou assexual, eles estão sublimando em alguma outra atividade. Então, como é que o clero quer que todos os padres sejam assexuais? Daí que vem os escândalos todos que acontecem por aí. Ainda uma outra grande contribuição foi de Kegel, ginecologista, e se preocupou com a elevada frequência de queixas de insatisfações sexuais femininas, desenvolvendo os exercícios para a musculatura perivaginal, que até hoje são utilizados e conhecidos como exercícios de Kegel, pompoarismo. Num grande número de mulheres que já passaram pelo consultório, casadas há 20 anos, há 15 anos, há 25 anos, quando se faz a abordagem da sexualidade, elas choram. Têm filhos, e os filhos já estão grandes, mas dizem que nunca tiveram o prazer da relação sexual. Apenas servir o seu companheiro, medíocre, viver desta forma. Porque o prazer da sexualidade ele é muito bom para a saúde, extremamente importante para o bem-estar do ser humano. Exercício de Kegel, pompoarismo, algumas mulheres fazem, outras não fazem, é pecado, é vergonhoso, isso não é de Deus. Por quê? No pompoarismo, ela vai praticar exercícios com a sua vagina com pequenas esferas, introduzindo na vagina para fazer a contração, para conseguir expulsar isto, aprender a contrair o seu órgão sexual para poder ter uma boa relação quando está praticando sexo. Esse exercício tem como finalidade fortalecer o músculo pubococcígeo, que consiste na contração e descontração desses músculos, de modo a prevenir ou reduzir problemas do pavimento pélvico e assim aumentar a gratificação sexual. São tidos como um bom meio para tratar o prolapso e prevenir o prolapso uterino. Pode ser também benéfico no tratamento da incontinência urinária, tanto nos homens como nas mulheres. Os exercícios visam melhorar a saúde, a longevidade, a gratificação sexual. Uma coisa é certa, quando a gente está numa relação sexual e que na hora do gozo vem aqui, então aquela manifestação e sai, ai, mas como eu te amo. É o gozo. É tão bom. Eu até choro. É tão bom. E ele diz, como eu te amo. Passou, teve o gozo, acontece alguma outra coisa, estão brigando. Aí se esqueceram daquele momento de amor. Amor entre aspas, né? No prolapso uterino, sempre a mulher, onde o útero é um órgão que fica na parte inferior do abdômen, na região pélvica, ele fica suspenso como se fosse assim por dois suspensórios, apoiado por seus ligamentos pelo fundo da vagina. Com o passar da idade e o declínio dos níveis hormonais após a menopausa, pode ocorrer uma flacidez desses ligamentos uterinos. E o útero sem sustentação desce e fica dentro da vagina. E tem casos até que ele começa a sair para fora da vagina.
que é um caso mais grave. Esta situação recebe o nome de prolapso uterino, que também é conhecido como útero baixo. E com isso a mulher tem que se privar da relação sexual. Geralmente o companheiro não vai entender o que está acontecendo, então vai procurar outra. Com isso, o conflito entre os casais. Então, vejamos alguns sintomas do prolapso uterino. Que muitas vezes esse quadro não apresenta qualquer sintoma. O que ocorre principalmente nos casos que são menos graves. Dores abdominais. A mulher pode observar se está começando a ter dores abdominais, por quê? Aí vão falar, é úlcera, não sei o quê. Aí começa a fazer um monte de exames e não encontra nada. Corrimento vaginal, uma alteração bastante interessante, são sintomas do prolapso uterino. Constipação vaginal. Disfunções e perda urinária. Dor durante a relação, que coisa, minha gente. A relação não é para ter dor, é para dar prazer, é para ser gostoso. Sentir que tem algo saindo da vagina, portanto, se tem algo querendo sair na vagina, é o prolapso uterino. Precisa correr ao médico, ao ginecologista. Dificuldade em caminhar distâncias curtas. E aí nós vamos discutir assim, então, o que é normal em sexualidade? Ela pode se manifestar assim, de uma forma poliforme. O impulso sexual dos motores básicos da conduta humana se apresenta, ora de maneira explícita, outras vezes veladamente. Normal é definido nos dicionários como sendo o que é feito segundo a norma. Ora, tem norma para fazer sexo? Ou com o habitual ou com o natural. Normal é usado com sentido de algo que não causa espanto do que é usual, do que segue os mesmos padrões que a maioria das pessoas seguem. E que padrões que são esses? Esses padrões, na realidade, são super-ego. Todos os casais que estão juntos, eles fazem sexo. Mas tem liberdade de falar sobre sexo? De conversar com seu companheiro, de ensinar seus filhos? O que é realmente a importância da sexualidade? Tem liberdade de falar com o companheiro ou com a sua companheira sobre a relação sexual? Geralmente se calam. Em sexualidade, se associa a imagem de que algo que a maioria das pessoas faz e pensa. Ou ainda, atos que não sejam danosos à saúde, de quem os pratica e de quem os sofre. Mas que coisa falar de quem os sofre, segundo essa teoria? Sexo não é sofrimento. Sexo é prazer. E a masturbação na juventude é normal? Moderada? A criança se masturba. E a masturbação na vida adulta? Nos idosos? Casal heterossexual, de preferência homem mais velho, mesma raça, onde aí já começa, portanto, a ser elitista, mesma raça, mesma condição sociocultural, é que é normal? Segundo várias igrejas, com várias crenças ou várias culturas, sim, tem que ser judeu só casa com judeu, índio só casa com índio. E assim vai, tantas outras assim. O adjetivo normal só tem sentido dentro de uma determinada época,
e no bem demarcado segmento sociocultural. Difícil conceituar o que é normal, a adequação sexual, no aspecto psicológico, as dúvidas no desenvolvimento da maturidade. O que é normal? Eu atendi uma jovem, filha de um amigo, de 18 anos, e que ela já tinha feito sexo algumas vezes. E ela estava apavorada, porque como é que ela ia contar para a mãe dela e contar para o pai dela? Então, na sessão de terapia que ela esteve fazendo comigo, ela dizia, para a mãe, eu talvez até possa contar, mas para o meu pai não tem jeito. Meu pai é machista. Aí diz assim, eu estou contente com a minha sexualidade. E também fez a mesma pergunta, você está contente com a sua sexualidade? Você está exercendo prazerosamente? Tem prazer na sua relação sexual? Ou simplesmente está abrindo as pernas? Estou satisfeito com a frequência e com a maneira que exerço a minha sexualidade? A minha parceira ou o meu parceiro, porque tenho carinho e a quem é importante ter e dar prazer, onde é importante ter e dar prazer, ótimo, um pensamento do conjunto, mas ele também precisa pensar da mesma forma. Será que eles estão felizes com esses parâmetros? Eu pensei em repensar também a respeito da sexualidade de cada um de nós. Como é que nós estamos? Reprimimos? Recalcamos? Nós poderíamos dizer que o normal em sexualidade se reúne ao satisfazer-se e satisfazer sexualmente seu parceiro ou sua parceira. Isso é muito legal, sim, porque quando o casal está fazendo sexo e que chega a hora do orgasmo, aquela satisfação que deu prazer, porque ele se sente desejado, ou se sente competente. A mulher se sente mais desejada, mais querida, e o homem se sente mais fortalecido, mais garanhão. Então, sexualmente, seu parceiro ou sua parceira precisam estar satisfeitos na relação. A relação, ela não é mono, ela é duo, desde que isso não traga riscos ou danos a si mesmo, ao seu parceiro e ao meio social. Aí acontecem coisas interessantes no desenvolvimento do ser humano, à medida que ele vai ficando adulto, maduro, como que vai ficando complicado com a sua vida sexual. Graças aos estudos, quase sempre encarados de início com incompreensão, falta de créditos. Embora reconheçamos que existe ainda muito a ser estudado, nós já temos ao menos esboçadas, nos dias atuais, as linhas mestras do conhecimento sobre as tão ricas, multifacetadas expressões da sexualidade humana. Esta atividade é tão importante que desperta o delicioso jogo do amor. E como isso é bom, ninguém pode negar, como é maravilhoso. É momento de felicidade, em que a pessoa está leve, alegre com a vida, no jogo do amor. Os dois que entram nesse jogo é simplesmente maravilhoso. Fantasias que são criadas, o inconsciente libera um monte de fantasias. O superego perde um bocado da força, com isso o ego se fortalece. Mas aí vamos verificar um pouquinho sobre o desenvolvimento sexual. Para Freud, ao nascer, o ser humano traz impulsos inconscientes em busca do prazer. O que se pode verificar quando o bebê já está mamando na mãe? Os impulsos naturais foram por ele chamados de id.
que vem lá do inconsciente. Pulsões, pulsão de morte e pulsão de vida. E são todas manifestações de uma tendência inata do ser humano. A causa disso é a libido, que é a energia sexual. Um ser humano sem libido, ele não tem energia. Revoluciona a concepção da sexualidade ao apresentar a sua manifestação a partir do nascimento. E assim Freud dividiu-se em 3 períodos. Fase oral, fase anal e fase fálica. Aí vamos observar adultos e aí nós vamos identificar o que acontece, a origem do problema dele. Beber e comer em excesso, problemas de linguagem, fala, agressão com palavras, correspondendo ao morder, agride com palavras, como de neurose oral. Então, neurose de origem da fase oral. Bebê. O neurótico oral pode apresentar, como mecanismo de defesa, perturbações no comer, escrúpulos exagerados para não incomodar. Ai, me desculpa, foi sem querer querendo. Quando, na realidade, seu desejo inconsciente é de chegar e se instalar, de desalojar todos os demais. Incapacidade de aceitar favores e receber presentes. Um outro aspecto também é aquele afã de saber. O estudo dos idiomas, o cantar, a oratória, a declamação, são exemplos de sublimação das tendências orais. Você já tem noção do caso Peter Pan, que eu venho trabalhando já há alguns anos, já vai para 5 anos. Em janeiro agora ele está completando 32 anos. Ele fala inglês, espanhol, português, está estudando japonês. É professor de xadrez, professor de matemática, professor de robótica, tem 2 faculdades e ainda fez uma pós-graduação em autismo. Portanto, tudo isso que está fazendo, ele está levando a sua energia sexual para algo que vai trazer para ele um certo benefício. Mas ele, como ser humano, homem, ele não está conseguindo ter uma relação sexual adequada e tem vergonha de conversar com as mulheres. Porque está fixado lá na terra infância. Eu passei a usar o ar-condicionado por causa do calor, mas o ar-condicionado me dá alergia. Aí a segunda fase do ser humano, que é a fase anal, aquela fase em que começa a aprender a controlar os esfíncteres. A fase anal se concentra, portanto, a libido, a energia, o prazer, na região anal. Analidade, onde se torna uma área carregada de emoção agradável, principalmente na hora de fazer cocô. Essa região compreende a junção da pele e a membrana mucosa anorretal. Todas as junções da pele, membrana mucosa do corpo, elas se lubrificam, inclusive. São particularmente sensíveis. Ao receberem suave estimulação, produzem prazer. Para a criança nesta fase, as fezes são consideradas parte integrante de si mesma, com as quais presentei os pais e os adultos que a envolvem. Eu já contei para vocês o caso da minha netinha, né, que fez isso com a minha pessoa. Ainda bem que a gente já entendeu o que é. Ainda na fase anal, aquele cara que junta dinheiro, colecionador, pão duro, colecionador que compra quadros valiosos,
e não os exibe, nem mesmo os olhos. Indivíduos obsessivos, que insistem longo tempo improdutivamente sobre tarefas não completadas. Ficam fazendo uma coisa que não termina nunca. Reação de neurose anal também leva para pontualidade exagerada. Uma tendência ao uso de roupa íntima suja. Sede de poder. Prazer na linguagem chula. Crianças obrigadas a defecar por meio de ordens, naquela fase anal do desenvolvimento, ainda que está aprendendo como controlar os esfíncteres. Quando adultas, elas apresentam acentuada tendência a terem seus problemas solucionados por outros. Não, você tem que fazer cocô no peniquinho. Ela vai ficando incondicionada, submissa. E tendem à realização de várias atividades simultaneamente. Isto pode se manifestar numa obsessão à leitura durante a defecação. Hoje não é só a leitura, como também a obsessão nos grupos, no celular, nas coisas que você recebe ali no celular. Eu tenho o caso do marido da cantora, que ele é assim. Está cheio de coisa para fazer, ainda mais com essa pandemia que tudo mudou, não tem tempo para nada. E a reclamação dela é constante, desde que começou a fazer análise, já tem mais de 10 anos, é que quando ele vai ao banheiro para fazer as necessidades dele, ele leva o celular e lá ele fica. E chega a ficar 1 hora. Neurose não. Não consegue terminar as coisas. Começa uma, começa a outra. Tem coisas que não consegue desenvolver. Na fase fálica? Antônio, Oi. por favor, Antônio, exemplo de sublimação. Sim. Qual é a dúvida, Álvaro? Sublimação nessa fase. Você falou em sublimação na fase anterior, oral. A sublimação de fazer uma atividade, Álvaro, para suprir o prazer anal. Então, a sublimação é substituindo o prazer anal. Aquela energia. Seria o quê? Colecionador? Colecionador, Aí, avaro, tá, sede de poder, agiotagem, quer juntar tudo para si. tá. Eu não vou a palavrinha que ela colocou. Só para ele voltar. Ficou claro? Obrigado. Oh, disponha. Qualquer um pode interromper a hora que quiser. Obrigado. Já na fase fálica, que nós estamos chegando, portanto, na forma final assumida pela vida sexual, esta fase ela se manifesta por volta do final do 3º ano de vida, 3 e 4 anos de idade. Aí também ocorre o complexo de Édipo. A criança descobre o prazer na região genital, seja pelo contato do vento ou da mão de quem realiza a sua higiene, com certeza. A gente observa que a criancinha ela está sendo cuidada e está tomando seu banho, está mexendo na parte genital, ela ri, ela brinca, ela sente cosquinha, mas não é cosquinha não, é tesão mesmo. O pipi fica duro. As meninas se agitam e gostam da brincadeira. Então, mesmo que seja pelo contato do vento ou da mão de quem realiza a sua higiene, inconscientemente, eles sentem tudo isso. E aí passa a pegar com mais frequência e manipular o pênis, no caso dos garotos, e as meninas a manipular o clitóris. Mas como não tem noção do que é, faz isso na presença dos adultos.
É normal o menino chegar e estar coçando o pintinho dele, e a menina também passando a mão na genitáliazinha dela. Aí, quando estão brincando também, há toda essa excitação. Na fase fálica, que vem a descoberta de que são diferentes, aí sim que consegue fazer a distinção entre menino e menina, que é despertado nas crianças de ambos os sexos. O desejo de ver os genitais uma das outras, bem como mostrar os seus, incluindo neste ato de curiosidade e exibicionismo, que vai acompanhar a vida, o exibicionismo também, de outras partes do corpo e também de outras funções corporais. É interessante, quando a gente começa a estudar, a gente começa a mexer no nosso inconsciente, nós temos lembranças que estão arquivadas lá e que normalmente a gente não acessa, mas quando começa a mexer no inconsciente, acessa. Talvez vocês já possam ter vivido essa experiência da sua fase fálica, da curiosidade de saber como que é a menina e como que é o menino. E a menina quer se mostrar e o menino quer se mostrar. Ele quer fazer exibicionismo. No entanto, é interessante, como eu já faço psicanálise há muito tempo, eu me lembro claramente como foi a primeira vez que eu estava brincando com uma menina e ela quis mostrar para mim como que era a sexualidade dela. Então, quando ela abaixou a calcinha dela estava inserida naquele vãozinho da vagina. E eu, criancinha de 4 anos, não sabia o que era, eu caí na risada, que ela não tinha um pinto. Ela tinha um rachado com a calcinha enfiada lá. E a calcinha provavelmente estava enfiada lá porque ela tinha feito uma masturbação, tinha enfiado para dentro, que dá prazer. E eu fiquei dando tanta risada, e ela ficou muito puta comigo. É interessante. Não sei como foi para vocês, se eu lembro dessa experiência de 3 a 4 anos. Muitos nessa fase, a questão da fase fálica, têm um prazer imenso em se exibir. Tanto o homem como a mulher. Exibir também partes, outras do corpo, que dão essa sensação. Quando Freud falou do complexo de Édipo, ele estava excitado quando criança, ainda na cama, porque a mãe estava mostrando parte do corpo, que ela estava se arrumando para ir dormir. Daí a pouco vai o pai dele e levou a mãe dele para a cama. Ele queria matar o pai de ódio, porque queria ter o prazer de deitar com a mãe. E aí o que acontece, que a gente vê muito por aí ainda, o danado do selinho, nesta fase da idade, 4, 5 anos, 6 anos. As mães e os pais que fazem isso não têm a mínima noção do que estão fazendo. Fundamentando o complexo de Édipo. O desejo do menino pela mãe e o desejo da menina pelo pai. Daí que agora a gente passa a notar várias pessoas casadas, ele se parece com o pai dela e ela se parece com a mãe dele. O caso do casal cantor, ele é tão parecido com o pai dela, o pai da cantora, que ambos tocam guitarra. São artistas, são compositores, são músicos. Interessante, não? Ela foi se formar em farmácia pelo complexo de Édipo, para agradar o pai, que o pai é farmacêutico, mas não é o que ela queria ser na vida dela. Só na vida adulta que ela veio descobrir, depois que começou a fazer a psicanálise comigo, que não era isso que ela queria. Ela queria ser cantora. Por isso que já está em tratamento
Eu estava olhando uma ficha recente há 11 anos. Tanto ele como ela. Esse selinho é um veneno, um perigo muito grande na mente da criança que vai se manifestar na vida adulta. Aí poderá até não ter a condição de ter prazer com uma outra pessoa que não seja como a mãe, que não seja como o pai. E isso resulta na vida adulta em vários casamentos complicados, porque quando se casa muito jovens estão totalmente despreparados, não há orientação para isso. Há aquela preparação de igreja quando você é jovem e que vai fazer o casamento, então vai para a igreja. É o curso de noivos, que na realidade é a doutrina do superego, dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, da forma como dizem que foi criado, e lá diz assim: não desejais a mulher do próximo. Porque os homens desejam a mulher do próximo. Mas não diz assim para as mulheres: não desejais o homem da próxima. Porque elas também têm desejo. Todo ser humano tem desejo, tem suas fantasias. Mas tem complementação. Hã? Tem complementação. Sim, diga. Não desejar a mulher do próximo quando o próximo estiver muito próximo. Tá certo. É. Aí que surge ato falho também, não? E quando um casal recebe outro casal na casa dele e que eles estão indo embora, aí a mulher diz assim: volte sempre, eu vou estar sempre de pernas abertas, opa, de portas abertas para você. Aí vem a fase da latência, 6 a 7 anos, até a puberdade. Então, a fase da latência é quando a criança sublima a sua sexualidade em outras atividades, em brincadeiras, assim por diante. E vai até o início da puberdade. Desejos e impulsos sexuais ficam recalcados no inconsciente. Então, vamos entender a diferença do recalque e a diferença do reprimido. O reprimido fica lá no inconsciente por uma força de repressão do superego. É pecado, é feio, é proibido. O recalque é por uma força que não está ficando reprimida, e sim uma força que está marcando tão somente como algo que tem uma energia muito grande embaixo. É como pegar uma bola num tanque cheio de água, enfiar essa bola lá no fundo, a gente vai sentindo que vai ficando recalcado, fica uma força tão grande. Quando tira a mão, ela explode. Então, o recalque, quando ele fica recalcado neste período, de 6 a 7 anos na puberdade, e quem passa a sublimar com outras atividades, brincadeiras, leituras, assim por diante, aí começa a formar clube do Bolinha, clube do Luluzinha, e quando começa a chegar à puberdade, é que ele começa a vir com uma força tão grande que está recalcado, explode. Aí surgem forças anímicas que se manifestarão como entraves à pulsão sexual, estreitando seu curso semelhante a diques, que a pressão sexual vai aumentando, 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 é como se fosse um dique. O asco, o sentimento de vergonha, as exigências dos ideais estéticos e morais, as fantasias com outras do mesmo sexo, as fantasias do príncipe encantado. A gente vê uma fase tão bonita, as meninas brincando, as meninas conversando, ouvindo músicas. A sexualidade que está se manifestando, 10, 11 anos de idade. Então, na primeira parte da latência, que é vocês aos 8 anos,
segundo Freud, é pela passagem do complexo de Édipo e a formação do superego. Porque até então não se tem um superego definido, ele está sendo formado. Aí sim está começando a se estruturar a personalidade. Aqui é um primeiro caso de amor. Como a criança na mesma idade ou próxima. É bastante intenso enquanto dura. Depois é abandonado após um curto intervalo de tempo. A primeira namorada, quando se é criança. Que coisa maravilhosa, não? Que sentimento que envolve. Na segunda parte da latência, dos 8 aos 10 anos, ou 11 anos, algumas são mais precoces, não? E outros mais tardios. Meninos quanto para meninas, e por consideradas mudanças endocrinológicas, as idades exatas mostram aqui variabilidade. Isso depende também de clima, depende de região, depende das etnias. As esquimós, elas menstruam com 18 anos de idade. O nosso clima tropical aqui não é novidade, meninas com 9 anos que já estão menstruando. Essas transformações que ela começa a passar, finalizando a parte da latência, a segunda parte da latência. Então, vem a manifestação da sexualidade com toda a força. Então, não tem uma idade exata. A masturbação, autoerotismo do prazer sexual, crianças, adultos e idosos, todos eles têm prazer sexual na masturbação. Aí é conhecido como onanismo, tema com o qual você pode concordar, pois, ao analisarmos a história bíblica sobre Onã, nada tem a ver com masturbação, só tem a ver com interrupção do coito. Então, talvez estivesse querendo dizer que quando se pega alguém masturbando, interrompe o coito porque ela se assusta, ela fica com vergonha. Alguém interrompeu sua fantasia. Ora, minha gente, se a natureza faz despertar muito cedo o instinto sexual nas crianças, algum motivo tem para isso. E a continuidade. É força da natureza. Nós somos animais inteligentes, racionais, mas nós não somos a semelhança de Deus, como preconizaram por aí. E aí, ai, que coisa boa fazer amor, não? Expressão muito comum. Tem soado mal aos ouvidos dos moralistas, que entende ser o amor por demais sublime, e sexo algo sujo, mal necessário. Moralistas hipócritas, porque fazem sexo, têm tesão, se masturbam. O sexo é a mais alta expressão de amor entre o casal, isso sim. De se desejar, de se atrair. O sexo é sublime. Quando se fala amor, sublime amor, não está falando do amor, está falando do sexo. Tem músicas do passado fantásticas que fizeram sucesso, continuam fazendo até hoje sucesso. Todo mundo cantava amor, sublime amor. E como aquilo arrepiava as pessoas. Tinha gozo ao ouvir aquela música contando as histórias de amor que, na realidade, estão todas sexualizadas. O que tem levado as pessoas a verem o sexo com maus olhos é a promiscuidade sexual. Aberrações sexuais que existem. As explorações sexuais que nós vamos ver na segunda parte, amanhã. Alguém quer falar alguma coisa? Amanhã, Antônio, ou quarta? Não, amanhã. 20 e A 20 aula vai ser amanhã? vai ser amanhã. Certo? Alguém mais quer falar? Tem alguma dúvida?
Obrigado, minha gente. Amanhã, terça-feira, às 20 horas, segunda parte. Estarei no ar a partir das 19h45. Eu vou tirar os slides agora para que nós possamos, então, conversar um pouco. Professor, então o recalque, ele fica ali em relação à sexualidade, né? Sim, A criança ali na fase da latência, né? sim, Isso recalca. fica recalcado, daí, como seu exemplo ali da bola e da água, né? Então, Isso, como se estivesse empurrando, então a bola não chega até o fim, então não vai, digamos, não chega no inconsciente, digamos, está ali quietinho. Isso? isso. E daí, na adolescência, É, isso vai explodir, né? porque logo em seguida, quando começa a florescer a sexualidade, que é a puberdade, aquilo vem com uma força muito grande. Sim. A energia está acumulada, Uhum. entendeu? E, sim, entendi. E daí, quando está reprimido, é porque foi para o inconsciente, e isso tem que ser trabalhado, digamos, a criança foi reprimida, né? Isso, E tem lá vários conteúdos sim, daquela fase, sim, da fase anal, da fase oral, ficou reprimida lá, sim, sim. e isso só vem à tona, então, depois de trabalhada, né? É, Terapia, análise. isso. Tá, agora. Reprimido pelos adultos, né? Uhum, Pelos valores religiosos, pelas crenças, pelos tabus, sim. Então, pelos mitos. o reprimido está lá no inconsciente. O recalque não, ele está quietinho ali esperando explodir. Sim, com certeza. E em outras situações de recalque, como seria outro? Pode recalcar. É quando a criança, a energia, a sexualidade dela, ela é dirigida para uma outra atividade qualquer. Então, tem Tá. aquelas que vão para a academia de balé, Ah, outras vão para o canto, outras vão para a religião, para o catecismo, onde aí uhum. se reprime. Os meninos Ah, vão jogar bola, os meninos vão jogar xadrez, outros sublimam também na leitura. E assim vai, vários tipos de sublimação. uhum. Ah, entendi. Então, aí nós vamos encontrar o recalque e a repressão. A repressão é de tanto receber o que é proibido, é superego funcionando, e está lá no inconsciente. E o recalque, quando começa essa manifestação, ele começa a sublimar numa atividade. Tá. Até chegar na adolescência. Já vem na pré-adolescência. Uhum. Mas Tá. tem aqueles que têm também tão reprimido a sua sexualidade por valores religiosos que continuam sublimando e nunca vão ter uma atividade sexual. Uhum. Por isso que de vez em quando aparecem pessoas aí que ajudam tantos pobres e miseráveis, como a Madre Teresa de Calcutá. Uhum. Ela reprimiu e com isso ela desenvolveu dentro dela toda a energia da sexualidade dela na sublimação, em ajudar os miseráveis. Foi Uhum. positivo? Foi positivo, mas a vida dela... Eu tenho o caso de uma paciente ex-freira. Ela foi freira dos 20 aos 27 anos. Ela tem hoje 50 anos. Vai no consultório e quando chega que vai aparecer a questão da sexualidade dela, nossa, mas isso não é de Cristo. Que coisa. Ah,
Foi freira, não é mais. Ela está trabalhando como enfermeira, e tal. Não, mas isso não é de Deus. Sexo é sujo. Então, ela se dedica muito ao trabalho dela. E, com isso, ela anula o seu corpo. Ela não tem o lado narcísico dela, necessário para você ter um bem-estar, porque o ego precisa ter um narciso equilibrado, ele precisa gostar dele, e para isso ele precisa ser desejado. Ficou claro? Tudo bem? Sim, ficou. Uhum, obrigada. Então, como é que os padres vão sublimar, hein? Os pastores também sublimam? A pastor pode casar, né? Então, tem padre homossexual, tem pastor homossexual, tem tudo. Por isso que eu sempre digo que tudo é 100% humano. Porque nós, psicanalistas, nós não podemos fazer julgamento sobre isso, entender o que está acontecendo e saber que é 100% humano. Então, para a gente ouvir as queixas, as falas das pessoas, humildade para ouvir e entender que tudo isso acontece. Então, se eu estou atendendo um padre e o padre vem colocar para fora todas as questões da sexualidade dele, eu não posso censurar. Eu tenho que aprender a não censurar, eu tenho que me neutralizar. E assim vai. Porque o ser humano, nós aprendemos, ele é movido ao princípio do prazer. Quando um prazer não é atendido, ele sublima em outro prazer. O prazer de fazer alpinismo, o prazer de fazer alguma atividade que exaure a energia dele. Muito interessante. Ficou claro agora? Alguém mais? Sim. Alguém mais? Mais uma pergunta? Mais alguma coisa? Não? Então tá, vamos encerrar por aqui. Amanhã, 19h45, estarei no ar. Tudo certo? Ótima noite, um grande abraço para todos. Muito obrigado por me acompanhar até agora. Eu vou encerrar aqui, tá? Boa noite. Tchau, Felipe. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, Lisete. Tchau, Álvaro. Boa noite para todos nós. Até amanhã, então. Boa noite. Eu fico sempre aguardando que vocês saiam. Pode ser que depois, no final, alguém quer conversar comigo, eu não sei. Mas está gravando. Para tanto que falarem aqui, vai ficar gravado. Tudo bem? Então, eu vou fechar. Ok? Mais uma vez, muito boa noite. Um grande abraço. Você fechou, não consegui fechar aqui. Tchau, tchau.